Como é que a gente pode, no aspecto da engenharia, no aspecto do urbanismo, encontrar uma solução para que a gente não sofra tanto com tanto calor? A ideia principal, né, eu até postei hoje no Instagram, que é o simples, né? É o simples que resolve, o básico que resolve. Acho que o pessoal que está nos assistindo já pensou nisso, né? Que o que esfria a temperatura nos municípios são árvores. É justamente essa arborização que atua nesse processo de esfriamento das vias, rodovias e ruas das nossas cidades. O pavimento, né, o asfalto, geralmente esquenta. Além do problema de permeabilizar, da água não infiltrar no solo, ele ainda tende a esquentar muito a temperatura nas rodovias. Inclusive, essa pauta é um tema de estudo, né, nas academias, que é sempre um tema batido aqui na TV Diário do Sertão por você, muito comentado, que é trazer as faculdades, o conhecimento para a sociedade. Então, várias faculdades de engenharia têm linhas de pesquisa de mestrado e doutorado que estudam justamente ter propriedades, materiais que abaixem a temperatura dos asfaltos e dos pavimentos, justamente porque é um problema crítico, caótico, não só aqui no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Mas o que é que podemos fazer para que esse calor não seja tão intenso? Votar consciente. É o primeiro passo. Nos municípios, essa questão está muito ligada ao pessoal da Câmara dos Vereadores. Então, porque é o político que a gente tem mais contato e que está mais próximo, sentindo também essa realidade. Então, por que eu digo isso? Porque isso passa diretamente por um plano de arborização. Então, realmente, sem o setor público colaborar, não vai ter como, porque mesmo que se plante em ruas, em vias, em avenidas, você depende do público para poder fazer irrigação, fazer o tratamento, porque é planta, né? É um ser vivo, então precisa de cuidados. Então, você precisa realmente de uma união do setor público e de uma gestão voltada a esse princípio, né? E é engraçado porque, pesquisando, estudando para a pauta, eu dei uma pesquisada sobre os municípios que fizeram isso e sempre tem um urbanista à frente, né? Sempre a população conseguiu deixar um urbanista à frente e fez isso. É o caso, por exemplo, de Curitiba, que mudou completamente a sua visão e a gestão do município depois que o urbanista teve a liberdade de fazer isso lá na cidade. Mas esses condomínios abertos, geralmente faz assim, o proprietário faz a infraestrutura, né, calçamento, saneamento, e doa esses elementos para a prefeitura poder conservar. E no Código Diretor, no nosso Código Diretor, exige que tenha as áreas verdes. Só que essa exigência ficou muito aberta. Como aqui a gente já disse várias vezes, né, o nosso Código Diretor é de 1979. Então, Nossa. É muito antigo. Está caduco. Isso, exatamente. Isso depende intimamente da Câmara dos Vereadores. Aí o que acontece? Ficou muito aberto e o pessoal realmente deixa essa área verde, que é um percentual da área total do condomínio. Só que os proprietários procuram fazer o quê? Essa área geralmente é a pior área do terreno. Então, você vai, parece cômico, né? Mas realmente acontece isso. Então, geralmente o pessoal procura a pior área, né, do terreno, áreas pedregosas, onde realmente fica ruim de se construir. Aí coloca essas áreas para ser área verde. Sendo que isso é ruim para o próprio dono do imóvel, porque vai desvalorizar o seu empreendimento, né? Porque se você deixa uma área verde atrativa, um local nobre, o pessoal vai se interessar por morar ali e residir naquele local, né? Plano de arborização é um documento oficial onde destina um percentual dos recursos, né, de infraestrutura para isso. Certo? Porque o que acontece? Se um município não tem esse plano, que a maioria dos municípios do Brasil não possuem, se o município não tem essa diretriz normativa que destina parte dos recursos para a arborização, o que acontece? Imagine aí a situação de um gestor. Tem lá uma rua para ser pavimentada e tem para ser arborizada. Só que o recurso não dá para fazer os dois. Ele vai optar por qual? Obviamente vai optar por pavimentar, porque no Brasil o que gera mídia, o que dá voto realmente
é calçamento, né? É pavimentação. E é importante, obviamente, as ruas precisam ser pavimentadas, mas tem outras coisas que também são importantes, né? Característica, né? Outro ponto, que são as árvores típicas, né? Procure um especialista, de verdade, isso é um conselho que a gente dá enquanto profissional, né? Tem uma árvore na sua calçada, na sua rua, mas também tem a árvore adequada para a região. Procure um especialista, que ele vai entender. Acho que ninguém cobra por uma consultoria dessa. Você vai no pessoal que vende isso, ele destina a árvore indicada, né, para aquela região, porque aqui está acontecendo uma coisa terrível. Não é a primeira vez que a gente fala aqui, mas é uma planta que veio por volta de 1980 para a região do Vale do São Francisco, né, veio importada para servir de pesticida, para controlar as pragas de insetos, etc., e se propagou no Nordeste inteiro, sendo a vegetação mais plantada nas ruas. Isso é um absurdo. E o famoso ninho indiano, né? todo mundo conhece, né, a árvore ninho indiana, que foi trazida, né, lá da Índia, por isso que tem esse nome, e ela funciona como uma praga no sentido literal que essa palavra representa. Então, ela se propaga muito facilmente, se adaptou muito à nossa região e é um pesticida. O que é que acontece? Acho que vale a pena, né, dar uma explicação rapidinho. Ela funciona, ela torna as espécies estéreis. Tem muita gente que diz que mata, né, pega abelha, mata pássaros, mata, mas não é. Esses animais que consomem o produto do ninho indiano, eles ficam estéreis. Então, é pior do que se matasse. A abelha vem lá e ela pode ficar, é um percentual, né? Apesar de ser grande, mas é uma chance que tem, então ela pode ficar estéril, aí ela volta, contamina o restante, e aí é pior ainda, porque vai impedir a produção desses animais. É verdade, isso causa um desequilíbrio ambiental muito grande. Traz o problema, mas também geralmente indica a solução, sim, né? Sim. A catingueira é uma espécie excelente para se ter aqui no sertão. E tem muita coisa legal que dá para plantar também na sua residência. O pessoal só quer plantar a espada de São Jorge para proteger de uma olhada. Nós temos o IP, né? O IP roxo. Não, também a espada de São Jorge que quer proteger de uma olhada. Meu Deus do céu. Japão, o pessoal sai daqui do Brasil para tirar foto de IP lá no Japão. Nós temos o IP roxo aqui da nossa região, que é a coisa mais linda do mundo. Você, como eu disse, você procura um pessoal da área que ele vai lhe orientar bem. E esqueça esse negócio de ninho indiano, porque isso realmente abala o nosso ecossistema e destrói muita coisa.